Olá, este é o Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando Henrique, que fala de coisas que eu gosto, basicamente. Então, normalmente vai falar aqui de tecnologia, de agilidade, de DevOps, SRE, pós-mortem, resiliência, containers e um pouquinho mais. Hoje gostaria de agradecer ao pessoal que nos ouve de Cruzeiro, São Paulo, de Arujá, São Paulo e Olinda, Recife. Não esquecendo que esse podcast tem um Twitter, que é PTO, Café Podcast, e também tem um site que é .café.fernandohenrique.com. A gente está no hiato aí de 15 dias aproximadamente, se você está acompanhando os episódios sequencialmente, mas é porque teve KubeCon e TDC, e esses dois eventos, um atrás do outro, consumiram bastante do meu tempo e eu acabei que não consegui organizar de gravar episódios semanalmente. Então, me desculpem, mas faz parte de um episódio, ou de um podcast voluntário. Bom, hoje a ideia é gravar e falar sobre um negócio que eu ouvi de um cara alguns anos atrás, que foi uma palestra sensacional, assim, sobre abstrações. E aquilo eu queria ter revisto algumas vezes, mas as pessoas de eventos, não sei porquê, não acharam que era uma palestra tão boa. Mas, cara, e pessoas, é fenomenal, assim, foi incrível. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são abstrações e um pouco da história para chegar nisso, ou melhor, como elas facilitam ou complicam a nossa vida. Então, para quem vai falar disso especificamente é o Daniel Requena. Muito bem. Eba! Lá vou eu. Ai. Obrigado pelo convite, Fique, de verdade. Estou nervoso, confesso a você. É sempre assim que fico, seja em palestras, podcasts ou qualquer coisa assim. Mas eu espero não ou gaguejar, ou falar alguma besteira, ou ambos, né? Mas eu acho que vai dar certo. Vamos devagar e sempre. A gente fala tudo assim e faz parte da gente, então tá tudo bem. Bom, começando do básico. Quem é Daniel Requena? Olha só. Eu sou um ribeirão pretano, ou ribeirão pretense, de acordo com a preferência. Nascido em 1982, olha que beleza, e apaixonadaço por tecnologia, livros, café, mas mais recentemente café. Cara, todo mundo que está em volta da computação, que se você estender aonde você quiser, é o mundo todo, basicamente, né? Mas é isso, assim, sou um apaixonado por tecnologia, pai, primeiro de tudo pai. Tipo, eu gosto sempre de falar assim, primeiro de tudo eu sou pai. Aí depois eu sou todas essas outras coisas, apaixonado por tudo isso que eu falei. As outras coisas veio antes, né? Mas em ordem de prioridade. Sem dúvida, sem dúvida. Verdade. E essa história de café, você, se eu não me engano, é barista, é isso? Eu Quase profissional. fiz. Não falar isso, porque assim, os baristas profissionais vão se sentir extremamente ofendidos. Hoje em dia, existe uma denominação, que é, não sei onde que ela apareceu, que eles chamam de coffee lover, que é a pessoa que gosta muito de café e prepara várias coisas, mas eu não faço isso profissionalmente. O que aconteceu foi que há uns, sei lá quantos anos atrás já, eu fiz um curso de barista mesmo, tipo, para virar barista, mesmo sabendo que dificilmente iria trabalhar numa cafeteria. É, mas eu fiz o primeiro curso, eram 2 cursos e eu fiz o primeiro. Eu acho que eu acabei pesquisando muito e aprendendo muita coisa mesmo depois do curso, mas não posso falar, não. Ainda me deixo na denominação de coffee lover mesmo. Como coffee lover, depois desse curso, você tomou café como antes? Nunca é igual, né? Ah, não. Não, a sua vida, ela tem algumas coisas que mudam a vida, né? É a primeira vez que você executou um container e você falou, nossa, eu não preciso mais subir máquina virtual, a não sei quanto, demorando um absurdo, tirando snapshot de, sei lá, 350 GB no meu disco. É a mesma coisa, quando você passa a tomar cafés especiais ou começa a entender o mundo de café, isso acho que acontece com qualquer coisa. Dificilmente você consegue voltar pro mundo anterior, né? Mas, mas assim, eu costumo lembrar que existe, o café ele tem o lance da memória afetiva, e é uma das coisas que, né, é super presente na gente. Então,
eu cresci, só fui aprender a tomar café, o que a gente chama de café especial, tipo, muito mais velho, mas nenhum café da minha vida vai ser tão bom quanto o café que eu tomava com a minha avó, na casa dos meus pais, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, e eu nem gostava muito, mas era a presença dela, etc. Então, assim, eu não sou aquele tipo de pessoa que, não, agora se alguém me oferece qualquer tipo de café, muito pelo contrário, assim, eu sou muito mais pelo momento do que pela bebida, mas aprecio muito a bebida mesmo. Eu gosto de café também, mas não cheguei nesse ponto seu, não. Eu gosto de tomar. Mas vamos lá. E como é que você começou em tecnologia, hein? Veja só, eu acho que to- todo mundo todo mundo, quando você tem a sua personalidade, quando você está construindo a sua personalidade, depois que você vai analisar, você percebe que você já gostava de alguma coisa muito antes de saber que ela existia, né? Tem fotografias minhas com 6 anos, mais ou menos, do lado de um robô que eu construí inteiro de papelão e sucata, etc, etc, e eu falava que eu ia ser inventor, etc. Isso está registrado, eu nunca vou mostrar essa foto porque é uma das coisas mais ridículas do mundo, mas ela é muito ela é bonitinha, mas é muito ridícula. E a minha irmã, né, na época que a gente tirava foto e revelava as fotos, e demorava, e você tinha que tomar cuidado para não estragar o filme, etc. Ela escreveu atrás, ela escreveu é, Daniel com o seu robô, aí eu lembro que tinha dado um nome para o robô, e ela escreveu, e tentando ser forte, porque eu estou fazendo assim do lado do robô, e eu era um pau de virar tripa. Então, assim, eu acho que você percebe que você começou ou gosta de tecnologia, gosta dessas coisas mais makers, etc., desde quando você é muito pequeno, tipo de brinquedo, etc. Claro que eu sempre fui estimulado a isso, né? Os brinquedos, etc., sempre foram dados nessa. Você pede, mas também tem uma tendência ali de querer estimular, que é inclusive uma das Uhum. coisas que eu acho que deveria ser feita, por exemplo, com meninas e etc., justamente para poder ajudar a corrigir o que a gente vê hoje. Eu acho que é um reflexo absurdo do que de uma geração fazendo coisa errada, vamos colocar assim, mas tudo bem. Então, O Silvio Meira, é, só por uma favor. parte que você falou, o Silvio Meira, eu vi uma entrevista dele, se eu não me engano, que ele falava assim: olha, nos anos 70 tinha bastante mulher na área de tecnologia, principalmente formando em universidade. Alguma coisa aconteceu nos anos 80 para os anos 90 que isso se perdeu. E aí uma das coisas que ele fala é que é isso que você falou. Hum. Tipo, será que nos anos 80 e 90 as crianças, os pais com as crianças direcionaram demais, tipo, menina só com boneca, menino só com carrinho, e aí a menina que por não trabalhar com construção de coisa, de quebrar coisas, como um menino não aguçava esse tipo de curiosidade, não afastou elas da área de tecnologia por tantos anos? Cara, assim, eu não tenho dúvida disso, não. Às vezes é inconsciente, às vezes é uma coisa mais. É difícil a gente julgar também, né? Tipo, fizeram coisa errada. Cara, tudo tem. Eu gosto de analisar as coisas de acordo com a época que ela, né? De acordo com aquela situação cultural e do tempo. Então, não dá pra gente julgar. Assim, sabemos que temos um gap hoje, sabemos que precisamos corrigi-lo, e a gente sabe de muito mais coisa. Então, é estimular que isso aconteça cada vez mais, de que todo mundo coloque meninas e meninos para fazer todos os tipos de coisa, porque a recíproca também é verdadeira, né? Tipo, a parte virada, onde meninos não são estimulados a parte de, cara, dança e ser mais sentimental, etc., também é muito nocivo para a sociedade como um todo. Aí já não estou mais falando só na parte de computação, mercado, etc. Mas retomando da minha digressão absurda, então eu acho que desde ali eu já era um tecnólogo de alguma forma. Eu sempre fui apaixonado por essas construções e coisas assim. Eu acho que em 93, se não me engano, eu ganhei um computador, um IBM que já era antigo em 93, era um XT286, muito antigo, tipo Nossa. gigante, super pesado. Eu acho que ele era da Uhum. IBM porque eu procuro na internet e eu não tinha nenhuma referência e aparece a casca muito parecido com os IBMs, mas tem que lembrar que se eu comprei esse cara, se meu pai comprou para mim usado nos anos 90, no comecinho dos anos 90, 93, 94, você tem que lembrar que a gente tinha o fechamento
a gente ainda tinha resquício da ditadura lá atrás, onde o mercado era de TI era fechado, então tinha copycat pra caramba. Então não sei, na verdade, se eu tinha um IBM ou se eu tinha um copycat de um IBM de um 286XT. Então foi em 93. Mas a primeira vez que eu trabalhei, olha que maluco, quando eu, pouco tempo, alguns anos depois, quando meu pai, eu pedi para trocar o computador, eu consegui trocar o computador, meu computador já veio com modem. E aí eu conectava em BBS, etc. Consegui convencer meu pai que era importante ter internet em casa, a gente comprou a internet. E aí quando eu tinha uma prima que morava aqui em São Paulo, descobriu, ela falou assim, a minha empresa precisa de fazer divulgação na internet, você não quer me ajudar? E aí ela bancava a linha telefônica e o provedor de internet lá em casa. E eu fazia, mas foi assim, 2, 3 meses só. E aí você fala, nossa, divulgação, né? Spammer, era isso que eu fazia. Eu pegava e-mails de um monte de coisa direcionada que ela me pedia e mandava uma propagandazinha. E aí foi isso, assim, foi como eu comecei de brincadeira e de brincadeira também profissionalmente. E como você foi cair em infraestrutura, em operação de TI? Eu acho que foi um caminho mais ou menos natural, assim, mesmo ainda criança eu fui fazer curso de informática, né, que era muito mais para você aprender a trabalhar, mexer com o computador mesmo, do que olhar placas e etc. Isso eu acho que era um outro tipo de curso. Eu já eu fiquei muito triste o dia que me falaram que eu entrei num curso, eu fui matriculado num curso, e aí eu estava tão ávido, queria tanto fazer o curso da empresa lá, né, da escola, que eu pedi para fazer algumas aulas antes de começar o curso propriamente dito. E aí, a hora que eu fui fazer, eu descobri que no meu curso tinha mudado o conteúdo programático e que não ia mais passar o que era o MS-DOS, era só do Windows 3.11 para cima. Eu fiquei revoltado, porque eu queria terminal, eu queria ver aquilo lá, eu queria digitar, etc. E aí o instrutor ficou chateado, falou, não, tudo bem, faz o seguinte, ó, faça as aulas, de DOS, que são as últimas que vão ser ministradas, eu te dou a apostila. Depois eu taquei fora essa apostila, foi uma pena. Então, assim, eu acho que essa história do terminal, essa história de querer fuçar, acho que num nível mais baixo, foi meio natural para mim ir para a área de infraestrutura, assim, de configurar, entender parte de redes, eu acho que desde antes de entrar na graduação, bem antes, na verdade, eu já tinha feito alguns freelas e alguns trabalhos com isso, com colocar site no ar, etc. Então, configurar com servidor de e-mail, com senha de e-mail. Então, eu achei que foi um Configurar usando o M4, o caraca, M4, o M4. nossa senhora. Exatamente, exatamente. Eu falei, eu não vou nem dar essa referência, porque tipo, vai ser perdida para praticamente todo mundo. Mas o Sendmail era aquela tristeza. E, e aí, assim, mesmo depois entrando na graduação, etc., as oportunidades para desenvolvimento são muito grandes, né? Tipo, acho que todo mundo é mais estimulado, ainda mais na faculdade que eu fiz ciência da computação, é bem que um caminho natural. Tanto é que eu me lembro que quando eu já trabalhava, já fazia alguns anos, teve um cara que veio trabalhar comigo, né, na mesma empresa, e ele falou, você é formado em quê? Eu falei, eu sou formado em ciência da computação. Aí ele falou, você é formado em ciência da computação e trabalha com infra? Tipo, ele ficou revoltado, assim, porque eu falei, mas qual que é o problema? E ele, tipo, porque para ele era isso, sabe? Para ele era, cara, se você fez graduação, se você fez graduação, é isso, você vai ser desenvolvedor, você vai ter que trabalhar com, sabe, tinha um monte de gente que fazia curso para trainee, né, para entrar em áreas de empresas de tecnologia, etc. Eu falei, não, cara, eu sempre fui apaixonado pelo que eu fiz e tipo, pretendo ficar aqui, enquanto eu ainda for útil, eu ainda pretendo ficar aqui. Muito bom. E curioso, porque na graduação de ciência da computação tem muita coisa relacionada ao desenvolvimento de software, né? Sim. E aí, quando você, no final dos anos 90, até metade dos anos 2000, programação em infraestrutura não era um negócio tão corriqueiro, exceto se você desenvolvia esse software para infraestrutura. Ah, sim. Sim, é verdade. Ou seja, mas aí estaria desenvolvendo numa camada bem baixa mesmo, né? Por isso que depois em vários congressos que eu fui participar, tanto enquanto eu fazia graduação, ou depois já estar no mercado de trabalho, quando eu perguntava por exemplo, eu fui num congresso uma vez que o pessoal da Zen estava lá, e
quando eu fui conversar com eles, um dos engenheiros lá, eu falei, cara, você é formado em quê? Ele falou, sou formado em ciência da computação. Aí eu falei, legal, qual que é a sua base de hardware? Porque ele era desenvolvedor, ele desenvolvia a parte do hypervisor, né? Que dava o boot no servidor, para depois chamar o kernel do Linux e aí entrar... Essa parada é muito doida. Do Zen é muito... E o cara era um dos desenvolvedores que tinha código lá, era tudo código C, com bastante assembly ali. E eu falei, mas essa sua formação é de ciência da computação? Ele falou, de ciência da computação. Eu falei, mas a sua faculdade deu muita ênfase em hardware? Ele falou, deu. Então, é muito comum, na verdade, a galera de engenharia da computação ter essa pegada, mas ciência da computação também tem isso, mas a minha graduação não tinha tanto foco assim em hardware. Era mais difícil. E hoje, infraestrutura tem bastante coisa que está relacionada à programação. Não só desenvolver coisas como plataforma para desenvolvedor consumir, ou coisas que você vê que tem que fazer em operação, como também, principalmente quando vai fazer troubleshoot, você tem que conhecer mais ou menos ali os idiomas e frameworks que estão envolvidos para ajudar a identificar onde está o problema junto com o desenvolvedor. Uhum. Nesse contexto, para você, como eu pergunto geralmente para quem está aqui, programar é só programar? Cara, como a gente estava discutindo isso, essa pergunta é absolutamente filosófica, assim, programar é só programar, pode, né, tem desdobramentos absurdos, mas eu, sinceramente, acho que não, programar não é só programar, eu acho que você pode considerar programar, cara, programação é um pedaço de você, é uma coisa, é uma criação sua que você está colocando ali. Ele é um subproduto de tudo que você é. Assim, acho que tudo que a gente interage tem isso, né? Então, tipo, do mesmo jeito que você é a soma de tudo que você passou e as suas interpretações, etc., eu vejo programação com a mesma situação. A sua paixão sobre o que você faz está lá. Agora, qual o propósito do que você está fazendo, se você vai tornar isso um ato político ou não, como tipo, muita parte de software livre, isso é muito comum, não político no sentido de Estado, mas político no sentido da palavra mais bonita de política mesmo, eu acho que, cara, claro que vai depender da finalidade, mas você consegue criar um script bash que fala muito sobre você, se você fizer aquilo com paixão, etc. Eu acho que programar não é só programar, pelo menos para mim. E tudo bem se para alguma pessoa for. Não, com certeza. Mas você não acha que quando a gente está desenvolvendo algum código, por exemplo, a gente pegando um pouco o pessoal de desenvolvimento de software, então ele chega com um requisito, ou você tem um requisito pensando no software de infra ou no software para área finalística, tem um requisito ali. O fato é que você vai pegar aquele requisito, ou de uma pessoa, ou escrito, vai interpretar aquilo, vai abstrair parte daquilo ali e vai representar isso num código que vai rodar, e aí a gente entra no assunto, que é o assunto mesmo, sobre abstrações. Cara, assim, é verdade. Essa interpretação do que entrou de requisito, que foi colocado aí para você como missão, seja lá em qual camada for, ela, eu sempre defini, tipo, nessa palestra que você comentou, que eu volto a repetir, é a palestra que eu mais gosto de fazer. Eu fiz ela várias vezes, mas a partir de um certo ponto, eu mesmo fiquei meio... Ai, nossa, tá ligado? Acho que todo mundo deve estar muito cansado de me ouvir falar a mesma coisa, tipo, então eu dei uma sossegada com ela. Mas a abstração, o conceito para mim mais bonito de abstração é esconder detalhes, esconder o que não é necessário, ou esconder detalhes que quem vai interfacear com você não precisa saber para operar, etc. Então, baseado dessa premissa, você constrói toda a pilha, desde do que a gente tem do hardware até, eu vou colocar como abstração suma, o Function as a Service, ou Serverless, etc. Mas você trabalha com essa stack inteira só em cima dessa premissa de abstração. Então,
o programar é só programar e não é, cara, essa questão da interpretação do que veio como requisito e o que você vai expor para esse seu usuário, etc. Não é à toa que existe um ramo inteiro de interação homem-máquina para você aprender a lidar direito com isso. Verdade. E se eu conseguir me graduar e fazer mestrado, provavelmente essa parte aí de cognição homem-máquina eu pretendo desenvolver não, né? Estudar. Mas a gente pegou, você citou um exemplo muito pitoresco de falar do Sendmail, que teve seu valor histórico lá atrás. Hoje ninguém precisa mais manter servidores de e-mail, né? Não deveria. DNS, a maioria dos casos também não, mas se você usar Gmail ou a própria stack lá da Microsoft para gerenciar e-mail, você não tem que mais lidar com isso, amém, porque é um inferno na Terra por gerenciar spam, essas coisas, RBLs, etc. A abstração está relacionada a isso também, com a evolução dos serviços e dos softwares para a gente se preocupar com outras coisas? Cara, a área técnica de computação, a tecnicidade do que a gente faz, ela deixa a gente tão entorpecido, a gente fica tão maravilhado em olhar um código-fonte, um código de Terraform, etc., que a gente esquece que a computação não nasceu para a computação. A computação nasceu com um propósito, que é de pessoas se valerem dela. Então, se hoje ninguém deveria mais se preocupar, ou praticamente ninguém mais se preocupa com o e-mail, não é porque esse conhecimento não é válido, é porque o mercado de trabalho para gerenciar servidores de e-mail é muito pequeno. Você pode ser um cara ultra especializado, como eu conheci pessoas super especializadas em Keymail, que eu acho que na sua natureza podia ser até mais complicado do que o Sendmail, porque era o treco que era um servidor de e-mail que quando você instalava, ele malemar entregava um e-mail. Então você tinha que fazer um monte de patch no código fonte, etc. E ele era super light, ele tinha pouquíssimo bug, mas e agora? Sabe, tipo, quer dizer que todo mundo que vai querer fazer um e-mail daqui para, sei lá, de quando o e-mail se popularizou, você vai ter que contratar alguém ou vai ter que aprender todos os bandos de tecnologia para aprender a enviar um e-mail. Então, essa discussão de eu preciso saber disso ou não, cara, se você está procurando um trabalho como um dos mantenedores dos sistemas de e-mail do Google ou de qualquer outro provedor, isso também é bem importante falar, porque às vezes a gente, hoje em dia, quando a Cloudflare dá um soluço, quando a AWS, o S3 cai, ou quando o Gmail para, você perde, sei lá, cara, 4/5 da internet, assim, é um negócio absurdo. Isso é... Oi. E aí você volta, o Daniel Requena estava mostrando para mim os livros antes da gente começar, aí você volta para os livros básicos que estão na estante dele, um deles é o do Tenenbaum. E, tipo, porque no final das contas é data center e rede. E isso lá na ponta continua sendo igual. Exato. Mas esse tipo de... a gente passa das etapas, né? Eu acho que eu não vejo uma descrição de trabalho que inclua, cara, nem DNS mais, né? E, de novo, não é que esse conhecimento não seja importante, ele muito provavelmente não é mais importante para o tipo de trabalho que a grande maioria das pessoas vai conseguir ou quer trabalhar. Para um nicho muito pequeno, vocês, tipo, com certeza isso vai ser bastante útil. É a mesma coisa, na palestra do Poder de Abstração, eu dou esse exemplo, né? Eu falo assim, olha, a quantidade de pessoas que vão ser empregadas para trabalhar com linguagens de alto nível, com front-end, etc., etc., é infinitamente maior do que as que sabem desenvolver drive para o kernel do Linux em arquitetura, sei lá, ARM64. Ou seja, é assim, um treco extremamente específico e esse cara vai ganhar provavelmente um bom dinheiro. Só que o número de vagas é muito pequeno. E porque isso é considerado um problema resolvido na computação. É um padrão bem estabelecido. Agora, sobre esse ponto que eu falei, onde às vezes a gente se acostuma tanto com isso que a gente não percebe o quanto isso pode ser problemático para a estruturação e para a camada de infra da
internet como um todo, isso é bastante complicado mesmo. Tipo, você ter esse conhecimento não ser mais tão necessário, mas ele ser alguma coisa que está na mão de poucos players é de certa forma preocupante. Então, quando a gente vê iniciativas, muita da EFF, ou eu vejo muito isso em iniciativas europeias, os caras criem sua própria box, gerenciem suas, por mais que eles tentam fazer de uma forma super fácil, mas que você tá ou independente, ou dando suporte a uma organização independente, alguma coisa que tente tipo, quebrar um pouco essa centralização que aconteceu das tecnologias web hoje em dia, né? Mas, cara, existem problemas já resolvidos. Se você não está procurando esse tipo de nicho de emprego, não se preocupe mais com isso. E esse exemplo que você falou de a gente ficar mergulhado e às vezes esquece, acho que um exemplo, uma forma prática disso é a paranoia de todo mundo tentar entender como o Kubernetes funciona. Exato. Que é aquela questão, de novo, de qual é o nível de abstração que você quer passar para quem vai usar, né? Cara, eu acho assim, o bom de ter código-fonte aberto e a quantidade de documentos técnicos e de alta qualidade que a nossa área tem, é que qualquer um que tenha interesse genuíno, seja profissional, seja por curiosidade, seja por querer contribuir, é muito vasto. Então, existem pouquíssimas áreas na humanidade que compartilham tanto conhecimento quanto a área de computação. Mas o quanto é igual aquela história de hoje em dia você consegue com quantos cliques, ou às vezes, sei lá, pouquíssimos cliques e nada mais, nem malemar digitar textos, você consegue colocar um site vendendo coisas na internet. Imagina, né, se tivesse que fazer isso nos anos 90 ou no começo dos anos 2000. É a mesma coisa. A partir de um certo ponto, você não quer mais que o seu desenvolvedor ou que o seu cliente, etc., saiba nem que, cara, não interessa para você que está rodando no Kubernetes. Eu vou te entregar de um jeito onde, você precisa preencher 3 ou 4 campos e seguir padrões, que aí ajuda bastante. E segue a vida, sabe? Não precisa se preocupar com isso. Não precisaria mesmo, né? Tipo, de todo mundo ter que saber todos os detalhes do Kubernetes. Mas você acha que essa questão da gente ter abstrações e resolver coisas não gera outros tipos de problemas? Por exemplo, hoje tem um debate, por exemplo, containers nos anos 80, 90 e 2000 era considerado um negócio defasado comparado com o Zen. Zen, KVM, KVM vem depois, mas Zen, quando apareceu, foi um negócio de louco, assim, mudança de paradigma. Aliás, a internet hoje não existiria se não fosse ele. Verdade. Mas, por outro lado, essa parte de trabalhar com microserviços e com essas coisas tão fragmentadas aumenta uma complexidade de gerenciar e você correlacionar coisas muito maior do que era, tipo, 5 anos atrás. Exato. A complexidade subiu para a ponta, né? Os problemas já resolvidos, de certa forma, em infraestrutura, redes, etc., eles migram, porque a natureza do que a gente faz, eu sempre falo isso, a natureza do que a área da computação faz é muito complexa. E você não joga essa complexidade para baixo do tapete, você terceiriza ou escolhe para quem você vai passar. Ou você vai passar para o cloud provider, ou você vai passar para o seu desenvolvedor, que vai ter que saber tudo, ou você vai manter na área de infraestrutura. Então, a questão já existia container e microserviço desde a década de 70. Volto a repetir, para mim, tudo na computação foi inventado na década de 70. Absolutamente tudo. Só que a gente ou não compreendeu, e aí que só começou a entender agora, porque era muito complexo, ou uma outra abordagem, que essa é a piada mais gostosa de fazer, mas a outra abordagem tecnologias, elas têm contexto, elas têm tempo, etc. Então, assim, a gente falar que já existia container desde a década de 70, o container da década de 70, ele não é o mesmo de hoje. A virtualização que já estava embutida nos frameworks da década de 70 não é a virtualização que você tem hoje. Então, assim, os conceitos estavam lá
que era operado por poucos em outro contexto cultural, de mercado, de evolução tecnológica. Então, é muito fácil a gente se valer do poder do tiozão e falar, isso na minha época já existia, etc. Não existe isso, entendeu? Não é assim que a banda toca. Então, a questão... Agora, a próxima onda vai ser a história do serverless, ou do Function as a Service, onde a galera vai provavelmente bater pra caramba, e como bate, e, cara, talvez, e isso é totalmente chute, ele realmente seja o próximo passo evolutivo de abstração. Talvez seja. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar alguém lembra do Google App Engine, que era do começo da década de 2000, e por que não vingou, e sendo que depois apareceu, sei lá, Heroku, etc., sei quantos anos para frente, porque não era o momento, a tecnologia tem momento, etc., é a mesma coisa. Talvez o serverless agora exista muitas barreiras, cara, em termos, sei lá, pode ser desde cultural, várias coisas assim. Eu acho que mais para frente, pelo menos o conceito, alguém vai falar, não, mas espera aí, isso em 2020, 2018, 2017 já existia. Fala, já existia, mas tudo tem que ver, você tem que olhar o contexto em volta. É como olhar Napster e Spotify. Exato. São similares, muito parecidos, parece que um deu origem para o outro, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu lembro que uma vez eu vi sobre música, o pessoal falando assim, você pode falar que Helter Skelter foi o primeiro dos Beatles, foi o primeiro heavy metal? Pode, mas não era exatamente, e heavy metal aparece depois, então é mais ou menos a mesma coisa, todo mundo bebe de uma fonte, e isso não significa que a fonte inicial estava certa, completamente adaptada para os dias de hoje. Se você pegasse containers de novo da década de 70 e trouxesse exatamente da mesma forma para cá, ia ser 1 milhão de vezes pior. O Docker é uma das camadas de abstração mais maravilhosas pelo que ele está fazendo por baixo dos panos por você. Então, definitivamente, para quem já teve que trabalhar com container nos Solaris, já é um inferno. E isso é de 2004, eu acho. 2004, já é? Eu acho que um pouco mais para frente, mas já é, cara, muito complicado. Muito. Eu tive que fazer isso no mestrado, eu usei para fazer umas simulações, etc. Eu utilizei os containers do Solaris, Solaris 8, 9 e 10. Era bem robusto, cara. Era robusto, mas era complicado, Fique. Lembra? Era muito. Então, por isso que eu tô falando, é essa questão, entendeu? O efeito é o mesmo que você tem hoje? Não é a mesma coisa. Verdade. E, cara, na sua apresentação tem uma correlação com Inside Out, divertidamente, do filme. Uhum. O que você queria dizer com isso? Cara, eu sou apaixonado nesse filme. Na verdade, eu adoro qualquer coisa que a Pixar faz, ou quase tudo, né? E esse filme é muito doido porque eles representam de uma forma lúdica e maravilhosa as estruturas cerebrais, etc. E eu assisti depois ouvi vários podcasts, como aquilo tinha um reflexo direto ali de, cara, especialista que ajudou a fazer isso, era maravilhoso. Mas ele fala sobre desconstrução. E ele fala que eles vão passar por dentro tem uma cena do filme que eles passam por uma parte que é o pensamento abstrato. Então, o pensamento começa a ser desconstruído lá dentro para voltar no que seria as formas base, né? Como aquilo não tem quase nenhuma. A hora que você olha no formato final, você fala, meu Deus, não tem nada a ver com que. É igual quando você trabalha com CGI, esse tipo de coisa, né? Que você parte de quadrados e bolinhas e triângulos para chegar onde a gente chegou. E esse filme tem essa beleza de eu adoro fazer relações, né, tipo, de falar, olha, eu acho que eu gosto muito de dar exemplos e fazer ali paralelos e esse tipo de coisa que eu acho que ajuda muito a observar. E na palestra eu usei exatamente isso, porque essa palestra eu fui elaborando ela ao longo de, sei lá, vários e vários meses, assim, eu tive a primeira ideia, tipo, do que eu gostaria de falar sobre isso quando eu queria falar sobre abstração e como a gente chegou até aqui, meio que dá as origens de como a gente chegou até o DevOps e o que aquilo significava, em termos de profissão e cultura, mas eu tive a ideia de fazer essa palestra, cara, acho que foi em 2014 para 2015, foi a primeira vez que foi uma semente de pensar, caramba,
né? Olha onde a gente chegou, olha como a gente está. E eu sempre fui muito apaixonado por história da computação e como as coisas foram. Assisti vários filmes, vi vários documentários. Então eu me sentia fazendo um resumão de muita coisa de como a gente chegou até aquele ponto, que era a questão da palestra sobre como a abstração fez o mercado chegar onde está, o DevOps nascer e etc. E esse filme ajudou muito na linha de raciocínio, em poder dar um pouco mais de visualização desse processo de desconstrução de tudo que é a abstração. Essa palestra você pode fazer em inglês em qualquer DevOps Day do planeta, cara. Vai ter Cara, audiência. eu adoraria, de verdade. Eu só preciso entrar no clima dela de novo, porque eu não sei, eu diminui bastante o nível de palestras que eu faço. Eu fazia muito mais palestras uns 3 anos atrás, por um motivo que depois eu vim a descobrir que é um pouco. Eu não sei, eu acho que é uma mania minha. Cara, eu tenho um desespero de fazer palestra repetida. Mas um desespero, assim, eu me sinto uma fraude quando eu começo a fazer uma palestra repetida, o que é uma estupidez, porque isso é uma coisa minha, tá? Isso não é uma coisa, pelo amor de Deus, gente, que se você repete palestra, eu conheço gente que repete a mesma palestra 2 anos, e são palestras maravilhosas e eu assistiria todas as vezes que essa pessoa fez 2 anos. Mas eu me sinto mal com isso. Então, a partir de um certo ponto, eu falei assim, que filho bonito que eu criei. E aí eu larguei essa palestra. E ela tá lá, né? Cara, eu também era assim, mas eu cheguei à conclusão que eu tenho dificuldade de fazer palestras mais simples. Se eu não conseguir. Então, meu processo de elaboração, de construção da palestra, ele é lento, porque ele dá trabalho, consome muito tempo. Uhum. Então, eu tento fazer poucas palestras, mas trabalhar com poucas palestras simultaneamente, ou num período, porque toma muito tempo para organizar, para escrever, para documentar, para associar, e principalmente como o outro lado vai receber, porque a maioria das palestras hoje coloca um monte de GIF, mas tem gente que não consegue ler. Uhum. E aí você começa a se importar com essas pessoas, enfim. Sim. Não, mas eu te dou total razão, assim, o meu processo de criar uma palestra quando eu sei, por exemplo, a última palestra foi agora no TDC sobre o case do Kubernetes no iFood. Essa palestra não estava agendada, essa palavra não, eu não sabia, eu fiquei sabendo assim, em suma, ela foi construída em 4 dias. Isso é desesperador para mim. E eu, assim, eu fiz essa palestra com o Hugo Branquinho, que é um cara que trabalha comigo no time, e ele falou para mim, ele falou, cara, eu nunca mais quero fazer uma palestra com você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você, ele falou, você tá, era para ser, como foi uma coisa meio na correria e não era uma palestra que ia ficar na trilha paga, era uma palestra que estava dentro da móvel, etc. Era realmente para poder ser uma coisa mais relaxada, assim, mas tipo, ó, pessoal, vamos falar como é que foi a nossa. Só que eu entro numa paranoia de, cara, eu preciso fazer com que todo mundo entenda isso aqui, que esse é o ponto principal, e eu jamais conseguiria fazer isso em 4 dias, jamais. Então foram 4 dias de intensidade absurda. Eu fiz o cara ficar comigo em salas online, assim, durante horas e horas, e ele falando, não, cara, não aguento mais, não sei o que lá. E aí ele ia embora, a gente ia dormir, de repente, 2:30 da manhã, eu já tinha feito mais não sei quantos slides. Então, assim, foi muito sofrido para mim. Eu não achei tão divertido o processo de fazer, porque eu não, sabe quando você fala, cara, eu melhoraria essa palestra em, sei lá, 300% facilmente, por causa disso, assim, eu fico desesperado de que não vai sair boa, eu vou dar uma referência errada, as pessoas não vão entender, então assim, se eu não paro, penso e planejo muito bem o que eu vou falar, eu não consigo sair satisfeito e tranquilo para poder fazer uma nova palestra. Eu também. Normalmente a segunda vez que eu vou fazer, eu já mexi nela 800 vezes, cara, Sim, um inferno. Odeio sim, fazer sim, isso. sim. Talvez seja por Mas isso que eu não consigo repetir. Porque assim, eu acho que é tanto esforço, o processo é tão desgastante que a hora que termina é, é a mesma coisa. Lembra quando você estava na faculdade e aí você estava nas provas finais e aí quando você fazia a última prova e você obviamente sabia que não tinha ficado de DP ou alguma coisa assim, cara, a sensação de você sair, só de você entregar a prova e sair, abrir a porta da escola, da faculdade, etc, e sair, parece que alguém tirou, né, tipo, 200 toneladas ali de cima de você. E eu acho que eu tenho a mesma sensação. Para mim, o processo é muito bonito,
mas ele é extremamente desgastante. Então, eu entrego a palestra, se ela fica boa, etc. Isso é outra coisa, né? Você tem ali o ciclo de feedback dela, mas eu acho que é por isso. Eu acho que se eu viver fazendo muitas vezes, eu acho que eu não dou tanto valor. Então, talvez seja isso. Tô fazendo uma análise aqui. Mas as pessoas, muita gente, cara, não vê e revisitar algumas delas é legal, porque tem algumas que são atemporais. Pensa nisso. Pode ser, pode ser. E, gente, por favor, eu não desdenho a palestra, muito pelo contrário, eu sou orgulhosíssimo dessa palestra. Acho que foi a palestra que eu mais recebi feedback na minha vida. É, e assim, tipo, estou aberto a apresentá-la, tipo, quando você, qualquer pessoa que quiser, etc., tiver alguma coisa que seja legal, vamos fazer, eu apresento. É, é, e assim, principalmente se foi bem recebida. Então, pô, legal, tá ligado? Vai ser demais. Sem dúvida. O... Cara, como é que você vê hoje a área de operações de TI nas empresas? No sentido de você acha que a gente está indo no caminho certo? Se tem muito buzzword envolvido? Como é que você está sentindo? a, assim, a programação orientada a buzzword ou a infraestrutura orientada a buzzword acho que é natural acontecer, não acho que seja errado, inclusive, quando você pega aquelas curvas lá, né, a curva da hype, e quando a tecnologia vai se estabelecer, quem estava já na hype, querendo ou não, vai ter um platô ali muito mais tranquilo, por ter já sofrido durante um tempo, mas eu vejo hoje com bons olhos, assim, eu acho que eu vejo muito, no lugar onde eu estou trabalhando, no iFood, a gente tem, acho que um cara júnior, a gente só tem um. Então, a maioria, tipo, acho que tem dois plenos, o resto é tudo sênior e especialista. Então, eu fico um pouco viciado lá dentro, né? Mas quando eu trabalhei na Rivendell, que era muita gente jovem, muita molecada, e puta, isso é outra energia, adoro trabalhar nesse tipo de lugar também, é uma energia muito boa. É, puta, cara, eu ficava tão orgulhoso de ver como a galera já aprendia umas coisas com boas práticas. Claro, tudo é formação, tudo, né, vai Uhum. do estímulo correto. Eu só espero que as empresas estejam realmente investindo nessa formação e para dar essas bases boas desde do começo, assim, mas eu acho que a gente está numa vibe boa, assim, eu não sou muito crítico, eu não sou crítico do momento que a gente está, e sou otimista, sendo bem sincero, sou bastante otimista. É, tanto porque eu sei que a gente ainda vai ter bastante oportunidade de crescimento, porque é um mercado a ser explorado assim por muita gente, e eu acho que no Brasil isso é bastante importante que aconteça, está acontecendo cada vez mais, para ser cada vez mais plural. Então, eu sim, sou extremamente apaixonado, eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir. Se a gente pegar por grau de maturidade das empresas, o que a gente vê quando a gente chega como uma conversa, etc., gente, é, todo mundo tem coisa que esconderia se possível. Todo mundo, todas as empresas de todos os tamanhos, assim, não se preocupem com isso, sabe? Tipo, tem coisa que eu olho às vezes que a gente está desenvolvendo no iFood que eu falo, meu Deus do céu, tipo, por quê? Porque tem contexto, porque acontece, porque ninguém olha, porque e acontece. Então, assim, eu acho que é aquela história de, o DevOps já é passado. Cara, acho que para algumas empresas, etc., já é uma coisa absorvida, onde não se nem precisa se discutir mais. Cara, tem outras que você olha e fala, meu Deus do céu, isso aqui está na década de 70, e não no bom sentido, porque na década de 70 foi quando foi tudo criado, né? Mas assim, de gerência, de cultura, de tecnologia, de bateção de cabeça, sabe? E tudo é cíclico, então eu sou otimista, assim, mesmo que seja na hype. Você acha que esse processo nosso aí de cada vez mais abstrações, a gente vai chegar a um momento que o pessoal vai falar, eu não gosto do termo, mas enfim, no ops. Eu acho que nunca no ops. Mas assim, quando você fala nunca, olha a responsabilidade de falar nunca, né? Não é isso que eu quero dizer, o que é um sysadmin da década de 90 e 2000, o que é um sysadmin hoje, porque, assim, gente, eu sempre me defini, sempre vou me definir como um sysadmin. Qualquer rótulo, ou qualquer forma que você que se coloque,
para mim é válido, não tem problema nenhum. Mas o que você faz por baixo dos panos é sempre a mesma coisa, só que ele está de acordo com a tecnologia que você está usando. Então, se você imaginar que você vai chegar num ponto onde 100% das coisas vai ser serverless, functions as a service, etc., cara, sempre vai ter uma camada de administração em cima disso. Sempre vai ter alguém vai ter que olhar para aquilo e vai ter que cuidar com uma outra visão, nem que seja para monitorar, nem que seja para fazer uma conexão maior ali com a área ali dos players onde você está sentado em cima. Eu acho que sempre vai ter, mas mudou, do mesmo jeito que mudou quando eu comecei na profissão até hoje. Vai mudar. Ops não vai desaparecer, ele vai mudar de característica, assim como aconteceu hoje, como eu falei, comparado a muitos anos atrás. Eu gosto muito daquela eu uso na referência da palestra também que é o cara, um dos caras que criou o DevOps, inclusive, depois, você que me falou, eu não conhecia, eu conhecia o post dele, do cara da Handek lá, lembra? O Damon Edwards. Isso, Edward Damon. Isso, e cara, é fantástico, ele fala, gente, software hoje está em cima de uma quantidade de abstração de coisas muito complexas. Não é assim, tem um monte de abstração, mas é um monte de abstração em cima de coisas que você nem vê mais. Cara, um monte de abstração, um monte de coisa muito complexa. Então, essa abstração, ela vaza, ela estoura, ela tem exceção, ela tem um monte de coisa e alguém tem que tratar delas. Isso com certeza é o time de Ops, não tenha dúvida. E quanto mais camadas você vai colocando, pode ser que algumas camadas lá de baixo podem realmente começar a ficar mais transparente. Mas assim, muda a característica, mas o time de Ops continua lá. Tem uma que eu não vou lembrar, eu teria que pegar a referência, porque eu não lembro. Eu fiz uma palestra que chamava A Arte Perdida de Administrar Sistemas. Eu lembro dessa apresentação, muito boa. E, cara, essa apresentação eu tive que tentar definir o que era ser um sysadmin. Um sysadmin, né? E eu lembro que eu não quero estourar o seu tempo, Fique, mas não, tá abri ela aqui. Super Deixa eu ver. Porque, cara, eu nem lembro mais a frase que eu fiz, mas eu fiquei tão orgulhoso. Quando você tá procurando aí, tem uma coisa que o Damon Edwards falou e você tá mencionando aí, que me lembra muito sobre incidentes, que normalmente quando o pessoal vai fazer post-mortem, e eu até conversei com o cara veio me falar comigo, você, como é que é o post-mortem? Eu expliquei como é que foi o processo de post-mortem onde eu trabalhei. Aí eles falaram assim, a gente automatizou tudo. Eu falei, cara, post-mortem não dá para automatizar algumas coisas. Não, então, porque a parte humana de entender os contextos e principalmente quando é complexo assim, cheio de abstração, que é uma cadeia de vários eventos para gerar um incidente, isso aí, essas ferramentas não dão. Se você não tiver alguém para olhar e olhar às vezes para além das ferramentas, porque às vezes a coisa aconteceu, o ofensor primário lá, o primeiro, ele está fora do teu monitoramento, por mais robusto que ele seja. E assim, como é que você vai fazer para... Tem muita coisa que às vezes é decisão, uma decisão política ou uma decisão momentânea que acabou resultando, porque a causa raiz, né, tecnicamente falando, a gente sempre vai acabar achando, mas ela não necessariamente é única. Cara, eu acho bem complicado falar que deu para automatizar pós-mortem. Essa palestra que eu fiz da Arte Perdida de Administrar Sistemas, eu falo bastante do Mark Burgess, que é um cara que foi o primeiro cientista... Oi? Não, pode falar. Eu sou fã desse cara. Sim, o Burgess, ele é um cara fantástico, assim, se não me engano, ele é físico de formação, etc. A história dele é maravilhosa sobre como ele se envolveu com a administração de sistemas, e ele é um dos primeiros caras que deu voz à administração de sistema como ciência. Então, assim, ele é o cara que na ACM, né, lá da Association for Computing and Machinery, foi ele que criou uma coluna exclusivamente que fala sobre DevOps, que fala sobre administração de sistemas, e ele inclusive define matematicamente várias coisas em relação à administração de sistemas, mesmo ele falando que a partir de um certo ponto não tem como definir, que você tem várias ali sistemas não controlados, ele tem toda uma teoria ali falando, olha, eu tenho que assumir algumas coisas aqui, né? E ele tenta definir o que é administrar sistemas, e ele mesmo fala, é super difícil de definir. E aí eu falei, cara, se eu tivesse que tentar dar uma definição super simples, eu até tô dando aspas de mim mesmo, porque eu tô lendo, faz tempo que eu fiz essa palestra. Eu escrevi assim,
eu provisiono e mantenho sistemas com o mínimo de mudanças possíveis, enquanto preparo suas próximas atualizações, sempre preparado para restabelecê-los rapidamente em caso de falha. Quando eu terminei de fazer essa palestra, eu fui mal interpretado por algumas pessoas falando assim, tipo, quer dizer que é isso que você faz, né? Eu falei, não, isso aqui tenta resumir, tipo, todo o trabalho que a gente faz, o porquê que a gente está fazendo. Porque você quer manter as coisas no ar e sistemas são vivos, eles são atualizados, eles trocam de dependência, mas você tem que estar preparado para, cara, eu coloquei isso aqui no ar, não é à toa que a galera desenvolveu infraestrutura imutável, que tem Docker, que tem etc, porque a gente sabe que quando você mexe na entropia de um sistema, ele aumenta muito a chance de dar problema. Então, eu como administrador de sistemas, eu sempre falo, cara, tá aqui, tá funcionando, tá monitorado, etc, etc, e quanto menos mexer, melhor. Vai vir uma próxima atualização, eu tenho que garantir todo o processo de teste, etc, 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 para não ter surpresas. Então, é claro que eu resumi muito na frase, e pode dar a impressão que é tipo, nossa, como é simples, ou como é antigo ser administrador de sistemas. Mas isso é muito maior do que a frase em si, né? Como containers hoje é muito mais complexo, mas só para contar para o pessoal que está nos ouvindo, o Mark Brugers, ele é o pai da gerência de configuração moderna. Isso, porque é verdade. Porque ele criou o Ceph Engine, eu mexi nele, cara, eu fiz um projeto de implantação para 110 mil máquinas num banco. Meu Deus do céu, aquilo lá foi insano. E ele criou a Promise Theory, a teoria da promessa, que é tudo isso que o Requena comentou. Então, assim, ele sou fã. Cara, o Mark Burgess era louco porque o Ceph Engine ele tinha uma filosofia diferente, porque ele convergia o sistema, né? Ele ia aplicando pequenas atualizações até convergir o sistema, que é o que o Kubernetes faz. Isso que eu acho muito louco, porque o Kubernetes ele tem o ciclo de interação dele com todo o sistema distribuído para poder convergir o sistema para o estado que está marcado no etcd, entendeu? Claro que tem várias coisas que são muito mais atômicas do que o Ceph Engine faz, etc. Até a definição do Kubernetes ele faz assim, lá na documentação, a gente os vários sistemas aqui, eles vão tentar fazer tudo possível para chegar no estado desejado, como a Promise Theory diz lá do... Exato. Exatamente. É bem isso, é exatamente a mesma base, né? Tipo, por isso, para você ver como quando a gente desconstrói, você sempre sai de um ponto de origem de alguém que era um cara, uma tecnologia, um profissional, um professor, uma professora, uma pesquisa que deu a origem da base. Agora, não significa que é a mesma coisa hoje. Isso, cara, reflete muito que o pessoal tá na moda de dizer sobre GitOps, né? Que no fundo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem uma fonte de verdade onde você, de alguma forma, garante que aquele estado seja refletido no sistema. E isso faz todo sentido, principalmente quando a gente está falando de, a partir de um certo ponto, você passa a confiar bastante em várias coisas de infraestrutura. Você fala, cara, por mais que isso aqui falhe, eu sei que outra entra no lugar, por mais que... Então, assim, você, a partir de um certo ponto da abstração ou da complexidade que a coisa chegou, né, da robustez que a coisa chegou, você pode se dar o luxo de fazer isso. Eu acho que isso não era verdade em servidores, em sistemas distribuídos, em servidores físicos, sabe? Tipo, era bem mais complicado, você tinha muito mais variável para tomar conta. Hoje em dia, não. E fica mais fácil de implementar isso em qualquer outra coisa, e não apenas em coisas super complexas e em teorias acadêmicas, etc. Né? E como é que a gente faz para começar nessas coisas doidas aí, se a gente está ou seja, numa empresa grande ou numa startup pequena, trabalhar com essas coisas relacionadas a DevOps, as SRE da vida? Qual não tem um caminho só, né? Cada empresa tem um contexto diferente, mas alguns headlines assim que você pode dizer de que as pessoas seria bom elas fazerem ou pensarem em fazer. Olha, eu mudei um pouco a forma de pensar em relação a isso. Eu sempre, como eu fui um cara que sempre gostou do mundo acadêmico, etc. Eu fiz o mestrado por ser apaixonado pela parte acadêmica das coisas, etc. Eu sempre achava que você só podia começar numa área ou fazer alguma coisa se você soubesse a base, etc. Não é exatamente assim. Eu acho que hoje em dia está muito mais tranquilo de você, quando você entra como um júnior, etc., você
geralmente assim, a gente menospreza a brincadeira do estagiário, né? O estagiário, etc. Cara, mas o estágio, ele é para quem está começando mesmo, assim, para quem está entrando no nível super inicial, ele é extremamente importante para você passar por várias áreas, para você entender contexto geral, etc., porque é exigido pouco, tecnicamente falando de você, e essa é a hora que você vai encontrar todas as frentes de uma empresa na área de tecnologia, ou na área que você tiver, mas estamos falando da tecnologia. Então, assim, se você nunca trabalhou numa empresa, etc., e vai entrar como júnior ou como estagiário, é muito bom que você possa passar por várias áreas. Agora, se você já falou, não, eu já decidi, eu sei que eu quero a área de infraestrutura, eu sei que eu quero a área de DevOps, etc., você tem duas frentes que você deveria entender na minha visão, né? E sendo muito júnior, uma delas é muito difícil de pegar. A parte ferramental, porque a parte ferramental, cara, eu posso falar 200 ferramentas aqui, desde vamos falar de Docker, vamos falar de Terraform, vamos falar de AWS, ou qualquer cloud provider, vamos falar de um sistema de gerência de configuração, vamos falar sobre Kubernetes, aí a gente tem aí isso aqui tem um site muito bom, que eu vou passar a referência depois, porque eu não lembro agora, mas é como se fosse o DevOps Roadmap, alguma coisa assim, que é exatamente um monte de árvores decisórias em relação a que tipo de frente você deveria estudar, dependendo do que você quer fazer. Uma linguagem de programação, ou duas, ou três, ou se você precisa saber Linux no nível intermediário, avançado. Cara, isso assim, é uma discussão gigante, mas você como júnior facilmente consegue descobrir o que é uma boa coisa para aprender. O braço cultural da parte de DevOps, etc., é a parte que é um pouco mais complicada, porque a cultura só na teoria, sem ter a vivência, é muito rasa, né? Uhum. Então, você ter a vivência de estar trabalhando num lugar que tenha uma boa cultura, que não aplique microgerenciamento nas pessoas, que confie nas pessoas, que aceita o erro como uma coisa natural do processo, e que investe nas pessoas em termos de carreira, visão do todo, cara, essa é a parte mais interessante, porque ferramental a gente aprende. Tem gente que tem facilidade em ser desenvolvedora, tem gente que tem facilidade na parte de redes, de banco de dados, de não sei o que, várias coisas. E para a parte técnica, não tem o que fazer. É sentar a bunda na cadeira e ler, e fazer exercícios práticos, e meter a cara e sair da zona de conforto, fazer alguma coisa que você não sabe fazer, e falar, me dê uma oportunidade para fazer isso aqui. Eu recentemente tive que fazer isso numa parte de camada 7, roteamento de camada 7, etc. Fiquei extremamente feliz por falar, meu Deus do céu, olha, eu aprendi isso aqui, e é muito divertido. Acho que essa é a parte que, se você é uma pessoa apaixonada por tecnologia, computação, etc., você vai fazer com o pé nas costas. Assim, é super fácil de conseguir ali insumos para isso. Cara, mas a parte de cultura, de tudo isso que eu falei, como eu falei, é a parte mais... Porque o ambiente à sua volta que vai muito ditar, principalmente se você for muito júnior, assim. Então, começar na área de DevOps, tecnicamente falando, é relativamente fácil, porque a gente, como você mesmo falou, tem um monte de empresa que é orientada a hype. Então, tudo bem. Mas você saber escolher corretamente a empresa que te trata como um ser humano, que te dá as oportunidades, ou essa é a parte mais difícil, e infelizmente eu não tenho uma dica para falar, nossa, converse com as pessoas, não tenha medo de perguntar. E essa história de perguntas primeiro para o Google, tem umas coisas que eu fico, cara, furo com essa história. Você não viu essa briga que deu no Twitter, do procura primeiro para o Google? Pergunta para o Google primeiro? Você viu isso? Se você não viu, por favor, não vou nem te introduzir essa pataquada, porque cara, foi um shithole total, assim, que eu comecei eu já tô tendo um desprazer contínuo de tá olhando o Twitter por vários motivos. A hora que eu vi isso, eu falei, nossa, gente, sério que a gente vai ficar... né? O Twitter, o LinkedIn, todas as redes sociais têm esses problemas, né? Tem. Eu particularmente, eu olho muito mais o Twitter pelos desenvolvedores que estão nos projetos lá fora do que aqui dentro, especificamente, porque as discussões são outras, né? Então, exato. Mas acho que do que você falou, então o que vale assim, quando você vai fazer entrevista numa empresa,
A empresa não é só a empresa que está entrevistando você, você também está entrevistando a Sem empresa. dúvida, sem E dúvida. vale olhar algumas coisas, tipo Glassdoor, conversar com pessoas que você conhece, ou ir atrás de gente que é referência para perguntar: olha, você conhece tua empresa? Conhece a cultura da tua empresa? Sim, Você recomenda? Porque, cara, o mercado é grande, mas ele é pequeno para algumas coisas. Então, se uma empresa ela tem uma cultura muito quebrada, se perguntar para umas 5 pessoas, elas, mesmo não tendo trabalhado lá, elas vão conhecer histórias sobre a empresa. sim, sim. A gente acha que a área é muito grande, mas é um nicho absolutamente pequeno comparado com várias outras. É porque como tem mais emprego, etc., realmente ele foi crescendo. Mas todo mundo se conhece, todo mundo. Eu lembro quando eu entrei no iFood, várias pessoas que eu conheço, mais sêniores, etc., chegaram para mim e falaram: "Você foi para iFood, né?" Aí eu, fui pensando, nossa, eu ainda não contei pra ninguém, né? E aí, fulano de tal, não vou citar nomes, fulano de tal mandou um e-mail, mandou uma mensagem num grupo X, que só tem uma galera, tipo, velha de guerra e não sei o que lá, e perguntou de você. Então, assim, mano, a galera se conversa de, essa pessoa, a empresa faz isso e você tem que fazer sobre a empresa. E eu acho natural, sabe? A gente estava conversando quando a gente foi entrevistado pelo Guto, né? Quando a gente estava sobre cara, uma pessoa, dependendo, principalmente quanto mais sênior ela for, quanto mais pessoas ela impactar, uma pessoa pode destruir uma equipe, pode arrebentar com a vontade de outras pessoas ficarem no trabalho. Então, eu acho natural que um gerente, etc., vá perguntar sobre a sua cultura, sobre, né, o quanto você consegue fazer e vice-versa. Você pode estar super empolgado, super deslumbrado com alguma proposta financeira, alguma coisa assim, e aí depois de 2, 3 meses, 4 meses, às vezes até menos, você se arrepende amargamente de ter trocado de emprego porque você não se informou direito sobre cultura, sobre time, sobre estilo de liderança, sobre tudo isso que a gente falou, né? Sobre o que é errar nessa empresa e tudo, sabe? Eu acho coisas que você só vai aprendendo, se ninguém te fala, você vai aprender só na panrada, e aí é para se ferrar mesmo. Verdade. Bom, para as finais, considerações finais, para a gente encerrar esse papo, que daria mais Mas umas já. 800 horas, É, a gente pode retomar outro assunto qualquer hora aí. boa, boa. Você quer fechar com alguma coisa específica, cara? Alguma coisa específica. Olha, você não tá falando da dica, não, né? Conclusão. Não, depois a gente fala ali da dica, Tá então. bom, tá bom. É, deixa eu pensar. Olha, eu acho que eu falaria sobre a área é promissora, sabe? Tipo, a área de computação, seja ela em qualquer frente que você esteja trabalhando, de data science, que eu acho que é uma das últimas hypes, se é que já não tem outras, de inteligência artificial, machine learning, etc., até front-end, que para mim é mais complexo do que qualquer coisa que eu já tenha visto na computação. Eu também acho. Tá? Eu acho uma palhaçada quando o povo começa a falar. Tem umas brincadeiras sobre o pessoal. Tem um monte de gifzinho na internet de um cara de back-end digitando no teclado, desesperado, fazer lá, e um cara de front movendo uma caixinha pro lado. Assim, eu falo, cara, isso é de uma mentira tão absurda que eu não sei ler código front-end, eu tive pouquíssimo contato, mas não interessa em que parte da computação que você está, a gente acho que isso que eu falei logo lá no começo lembre que você não faz tecnologia pela tecnologia. Isso é usado, as pessoas têm interação, etc. E quanto mais humana você conseguir tornar a sua área, né, para seres humanos, mais feliz acho que as pessoas vão ficar com o seu trabalho. E a premissa também, ao contrário, também vale. Eu acho que para quem é empregador, para quem não é diretamente da tecnologia, mas que tem que interagir com a área de tecnologia, as pessoas da área de tecnologia são muito mais do que pessoas super nerds e adoradoras de zeros e uns. Assim, e às vezes eu acho isso, essa via dupla aí não funciona direito. Então, acho que eu gostaria de falar que vamos todos se entender melhor, sabe? Tipo, vamos todo mundo entender que computação é usada e que as pessoas que estão fazendo computação, estão fazendo software, estão fazendo esse trabalho, merecem ser tratadas muito bem, como qualquer outra área, sabe? Às vezes eu acho que a gente tipo, o chicote é muito Sim, calibrado. concordo. Bom,
Vou começando com a minha dica aqui. A PlayStation Store liberou no mês de agosto o Domingão do Faustão versão gringa, que virou um vício danado. E aqui em casa tem 3 pessoas que jogam esse negócio como Domingão do Faustão, Olimpíadas do Domingão do Faustão. Com pessoas humanas era uma sacanagem com as pessoas e elas saíram machucadas, mas o jogo é divertidíssimo, bem bobinho, mas é engraçado. Eu não jogo, tipo, jogo muito pouco e me divirto assistindo os vídeos desse jogo, cara. Eu acho muito legal. Muito legal. Mesmo. Mas qual que é a sua dica? Tá bom, então vamos lá. Eu tive um pouco de dificuldade quando você me perguntou isso antes da gente entrar aqui, mas se eu tiver que dar uma dica de um livro recente que eu li, é o livro do Laranja Mecânica. Cara, eu fiquei... Eu não vou conseguir repetir todas as gírias, drugs e etc. que acontece, porque esse livro é difícil de ler, porque se você... No começo, porque é muito doido, porque ele é uma tradução, obviamente, mas existe um dialeto que é uma mistura de gíria dos anos 80, inglesa, com grupos punks dos anos 80 da Rússia. Então, assim, é uma mistura que a hora que você está lendo, você fala, meu Deus, o que é isso? Não sei o que lá. E é super difícil de entender. No final do livro, dependendo da edição que você tem até um dicionário, mas eu aconselho a não lê-lo. Tipo, não olha isso, começa a ler, porque o autor quis que você... inclusive o autor é alguma coisa Burgess, se eu não me engano. Ele é um livro super gostoso de ler, é um universo um pouco pesado. Eu não assisti o filme ainda, mesmo tendo já lido o livro, eu não sou muito fã desse tipo de filme mais pesado, assim, mas gostei muito, tipo, eu li em uma sentada, assim, é muito rápido, aconselho demais, super divertido, e é isso, assim, acho que eu vou deixar numa dica só, porque senão a gente vou ficar trazendo livros para cá, filmes, esse é um que eu recomendo bastante. Não, tá ótimo, super recomendado. Então é isso, gente. Obrigado, Daniel. Requena, foi demais. Imagina, agradeço demais o convite. Sempre que precisares, que quiser, eu estarei aqui. Opa, com certeza. E espero voltar à programação normal aí, galera. Até mais, até a próxima. Peace.